Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 16 de março, segundo domingo do tempo da Quaresma, e eu quero te convidar, nesse dia do Senhor, a meditar comigo a palavra. Vamos invocar a presença dEle entre nós? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, nós vamos tomar em mãos a palavra, que está em Lucas, capítulo 9, versículos 28b a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, Jesus está aí prestes a ser levado para o Calvário. Está nos seus últimos tempos de pregador, de anunciador da Boa Nova, ou seja, nos últimos meses ou semanas, podemos assim dizer, em que ele vai realizar entre o povo o seu ministério de Messias e Salvador. E Jesus, sabendo de tudo isso, foi até o alto do monte para rezar. A primeira coisa que eu e você precisamos notar aqui é que Deus sempre escolheu, no seu contato com o povo do antigo Israel, um lugar para se manifestar. E o lugar da manifestação de Deus sempre foram os lugares altos, ou seja, as montanhas. Foi lá no Horebe que o Senhor falou a Moisés. Foi no alto do Carmelo que o Senhor falou a Elias. E agora, com Jesus, nós vemos que no alto do Tabor, uma montanha que está bem no meio de uma planície em frente à cidade de Nazaré, ali no alto, Jesus se mostrou aos discípulos. Aconteceu uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. Ora, essa manifestação de Deus, que no Antigo Testamento acontecia no alto das montanhas, agora acontece nas nossas igrejas, onde há um sacrário, onde está o Senhor vivo e ressuscitado presente na Eucaristia. As nossas igrejas, sejam elas belas catedrais ou simples capelas, são o nosso lugar de encontro com Deus. É a ela que nós devemos ir. É a nossa igrejinha paroquial, a nossa capela. É aquela comunidade que está próxima de nossa casa. É onde hoje nós iremos para, junto com os irmãos, ouvirmos a palavra e recebermos a Eucaristia. Ali é a nossa montanha. Nós, caríssimos, precisamos ir à montanha. Ou seja, precisamos ir ao encontro de Deus. Porque Deus vem ao nosso encontro sempre, de muitos modos e de muitas formas. Mas nós, tantas vezes agitados pela correria do dia a dia, não sabemos nos desligar das coisas do mundo para estarmos totalmente livres para a manifestação do Senhor e a revelação que Ele tem a fazer para nós de seus planos e sua vontade para a nossa vida. Deus quer estabelecer conosco uma aliança. Aliás, o Senhor já estabeleceu conosco esta aliança.
quando Jesus venceu a morte e ressuscitou. No Antigo Testamento, como nós vemos na primeira leitura, o Senhor faz uma aliança com Abrão. O Senhor diz a ele que ele se tornará pai de uma numerosa multidão. E por meio de um sacrifício realizado no alto de uma montanha, o Senhor sela com Abraão esta aliança que durará para sempre. Oferece a ele a terra, não somente a ele, mas a seus descendentes. A aliança que o Senhor Jesus estabeleceu conosco, aliança essa feita pelo seu próprio sangue, não pelo sangue de animais, como nós vimos na primeira leitura, a aliança do Senhor Jesus, ela supera qualquer outro tipo de sacrifício ou aliança anteriores. Ela agora traz vida verdadeira e ela nos garante uma terra que nunca poderá nos ser tirada, que é o reino dos céus. A aliança com Jesus nos dá a graça da eternidade. Os discípulos que foram com Jesus ao alto do Tabor, o que eles presenciaram ali? Uma pequena parcela da glória que virá para nós no reino dos céus. Eles viram Jesus com sua roupa e seu rosto transfigurados, brilhantes. Eles viram Moisés e Elias, dois homens fiéis ao Senhor, que nós sabemos pela Sagrada Escritura não têm seus túmulos entre nós, porque foram arrebatados, estão vivos no céu junto com o Senhor. De seus corpos não se tem notícia aqui na terra, então, portanto, estão na eternidade com o Senhor. E eles, ao entrarem dentro daquela nuvem, entraram dentro da própria majestade de Deus. Tiveram uma antecipação da glória do céu. Irmãos caríssimos, como eu gostaria que todos nós pudéssemos experimentar isso quando saímos das nossas casas para irmos à igreja. Que nós, ao chegarmos à porta da nossa igreja, que nós nos imaginássemos subindo o Monte Tabor. Que ao estarmos ali ouvindo a palavra, participando da celebração da Eucaristia, nós pudéssemos nos sentir dentro da nuvem, ou seja, dentro da glória de Deus, dentro do seu amor, da sua misericórdia, do seu coração. E nós pudéssemos ali, na nossa igreja, ouvir a voz do Pai a nos dizer: ouça o que Jesus lhes fala, Ele é o meu Filho amado. Nele eu pus todo o meu agrado. Por Ele vós chegareis à eternidade. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Caríssimos, seria uma graça tremenda se todos nós nos dessemos essa oportunidade, porque o Senhor está ali, nos aguardando. O Senhor já está à porta da sua igreja paroquial, da sua capela, te esperando para a missa de hoje. Mas, Padre, hoje eu não vou conseguir a missa, eu vou receber visitas. Caríssimo, trocar o Senhor pelos homens é um gravíssimo pecado. Não comparecer à missa dominical porque vai receber visitas é um pecado grave. Não deixe de ir à casa do Senhor, porque se fores, serás tão abençoado, tão agraciado com as coisas do céu, que as suas visitas vão se sentir em paz na sua casa, revigoradas, transformadas. Você terá palavras de sabedoria para oferecer a elas. Na segunda leitura de hoje, São Paulo diz que nós aguardamos a vinda do nosso Cristo, aquele que está no céu e que, quando vier, vai nos salvar de todas as coisas terrenas. Eu te pergunto, que vale mais? Um almoço de domingo com amigos, com as visitas que estão chegando, sem a graça de Deus? Ou a graça de Deus e essa mesma graça partilhada com estes amigos que virão te visitar ou que você irá visitar? O que vale mais? Vale mais ser instrumento do Senhor. E é por isso que, para ser instrumento, nós precisamos antes ir ao Senhor, estarmos na sua presença. O tempo da Quaresma é um tempo de nós objetivarmos isso na nossa vida. É um tempo de nós colocarmos a fidelidade ao Senhor, o compromisso com Ele, a visita frequente à sua casa, a reunião celebrativa com os irmãos de fé, em primeiro lugar na nossa vida. Porque onde o Senhor é o centro, todas as trevas se dissipam. Diz o Evangelho que Pedro, João e Tiago
se sentiram apavorados por aquilo tudo que estavam vendo. Pedro, inclusive, falou coisas que nem eram da sua própria consciência. Mas, quando nós estamos em Deus, não há motivo para temor, não há motivo para medo. Porque se uma vez que nós subimos a montanha com frequência e recebemos do Senhor lá a visão do céu, ao descermos, nenhuma tribulação, nenhuma perseguição, nenhuma dificuldade, nenhuma doença, nem mesmo a morte, serão capazes de tirar de nós a paz que nós recebemos e sentimos ao estarmos com o Senhor. Eu quero te convidar, nesse tempo da Quaresma, a suplicar ao Senhor Jesus que não te permita mais faltar à missa dominical, que não te permita colocar desculpas no caminho que te conduz da sua casa até a sua comunidade paroquial. Que o Senhor não te permita ser alvo das muitas ciladas do mal que quer te impedir de subir a montanha, que pelo contrário, que você tenha esse desejo, sempre e cada vez maior, de ir até o lugar onde o Senhor vai se revelar. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.